Ela não começou o artesanato porque sonhava em empreender. Não foi por dinheiro nem por ambição. Ela começou porque precisava calar um barulho que não deixava o coração descansar. Um barulho feito de preocupações, frustrações e uma dor silenciosa que ninguém via. Às vezes a gente não procura um propósito, a gente só procura um pouco de alívio. Talvez você entenda isso. Aquela sensação de estar vivendo no automático, cumprindo obrigações, sendo forte o tempo todo, mas por dentro se sentindo cansada demais. Cansada de engolir o choro, cansada de não ter tempo para si, cansada de sentir que algo em você estava sendo deixado para depois, muito depois. Ela era uma mulher comum, mãe, esposa, filha, profissional, do tipo que todo mundo dizia: "Nossa, como você dá conta de tudo?", mas ninguém perguntava se ela queria dar conta de tudo sozinha. E no silêncio das noites, quando a casa finalmente dormia, vinha aquela pergunta incômoda: é só isso que a vida vai ser? Teve dias em que a dor não era grande o suficiente para virar um desespero, mas também não era pequena o bastante para ser ignorada. Era aquela dor morna, constante, que desgasta. Uma mistura de frustração, medo do futuro e a sensação de estar sempre devendo algo a alguém, aos filhos, à família, a si mesma. Foi numa dessas noites que ela encontrou uma caixa esquecida no fundo do armário. Dentro, linhas, tecidos, materiais simples, coisas que ela usava anos atrás, quando fazia artesanato só por prazer, sem expectativa, sem cobrança. Ela sentou-a à mesa mais para distrair a mente do que por qualquer outro motivo. Enquanto as mãos se ocupavam, algo curioso aconteceu. A mente, pela primeira vez em muito tempo, ficou quieta. O coração desacelerou. A respiração ficou mais leve. Não era felicidade, mas era paz. Uma paz pequena, discreta, porém real. Como se por alguns minutos o peso do mundo tivesse sido deixado no chão. No começo ela fazia escondido, quase como se fosse um segredo. Era o momento dela, o momento em que não precisava ser forte, produtiva, eficiente, só presente. Às vezes ela errava, às vezes desmanchava tudo e começava de novo, e estranhamente isso não a irritava. Pelo contrário, aquilo ensinava algo que a vida tinha esquecido de mostrar. Tudo pode ser refeito. Ela não percebeu quando o artesanato deixou de ser apenas uma distração, mas percebeu quando começou a se sentir menos vazia, menos pesada, como se cada peça carregasse um pouco da dor que antes ficava presa dentro dela. As mãos criavam e o coração aos poucos se reorganizava. Um dia alguém viu e elogiou. Outro dia alguém perguntou se ela vendia. Ela riu, achou absurdo. Quem iria pagar por algo feito por ela? A insegurança apareceu rápido, do jeito que sempre aparece quando algo bom começa a nascer. Aquela voz conhecida dizendo: "Não é para você, tem gente muito melhor, isso não vai dar em nada." Mesmo assim, algo dentro dela não deixou a ideia morrer. Não era ambição, era um chamado suave, um sussurro, como se Deus dissesse: "Continue." Ela decidiu tentar, sem prometer nada a si mesma, sem planos grandiosos, apenas um passo, pequeno, possível. Ela vendeu a primeira peça, depois a segunda. Não mudou a vida financeira, mas mudou algo muito mais profundo, a forma como ela se enxergava. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas sobrevivendo, estava criando, estava contribuindo, estava colocando algo no mundo que vinha do coração. O artesanato virou mais do que renda extra, virou espaço de cura, virou tempo de qualidade, virou mesa compartilhada com os filhos, conversa sem pressa, risadas enquanto criavam juntos. O que antes era dor virou vínculo, o que era cansaço virou presença. Ela entendeu algo importante. Propósito não chega como um raio caindo do céu. Às vezes ele chega disfarçado de passatempo, de tentativa, de algo simples que você faz só para não desmoronar. E quando você percebe, aquilo que te ajudou a sobreviver começa a te ensinar a viver.
Nada foi rápido, nada foi perfeito. Teve dias em que ela pensou em desistir. Teve comparação, medo, insegurança. Mas agora havia algo diferente. Ela sabia por que estava fazendo. Não era para provar nada para ninguém. Era para construir uma vida mais leve, mais presente, mais alinhada com quem ela realmente era. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, machucada, cansada, sem saber qual é o próximo passo. E talvez esteja esperando algo grandioso, uma resposta clara, um sinal enorme. Mas e se o começo do seu propósito estiver em algo pequeno, algo que você já sabe fazer, algo que acalma o seu coração? Você não precisa largar tudo, não precisa se cobrar, não precisa ter todas as respostas. Às vezes, o primeiro passo é só sentar à mesa, tocar o material, criar sem pressão, deixar que o processo te transforme antes mesmo de transformar sua realidade. Deus age assim, no silêncio, no simples, no cotidiano. Ele não começa pelo palco, começa pelo coração. E enquanto você tenta apenas aliviar a dor, ele vai costurando o propósito. Se hoje você sente que está vivendo no limite, talvez não seja sinal de fraqueza, talvez seja um convite para olhar para dentro, para lembrar do que você amava fazer, para permitir que algo novo ou antigo floresça sem culpa. Depois desse vídeo, eu te convido a uma coisa simples. Não mude sua vida inteira, apenas experimente. Separe um tempo, faça algo com as mãos, algo que te traga paz. Observe o que acontece dentro de você. Às vezes, o caminho começa exatamente aí. E se essa história tocou você de alguma forma, guarde isso no coração. Você não começou do zero, você começou do lugar exatamente onde Deus pode agir. Talvez essa história não seja só sobre ela, talvez seja sobre você.